Oi, pessoal. É, Esse aqui é um webseminário onde eu vou procurar passar para vocês algumas informações a respeito do processo de digitalização, em especial em ambientes de engenharia. A primeira grande preocupação assim é como que você pensa nessa sua digitalização, né? Muita gente quer fazer digitalização rápida, né? Porque tem alguma necessidade, uma urgência, né? Por outro lado, tem muita gente que quer fazer uma digitalização barata, né? Porque entende que esse é um processo praticamente automático e que o scanner funciona rápido e tal, então ela está buscando uma digitalização barata, né? E tem muita gente que está preocupado com a qualidade da digitalização no que diz respeito a poder preservar as suas informações, seus documentos ao longo do tempo, né? Tendo em vista esses três conjuntos que vocês estão vendo aí na tela, né, a gente tem a intersecção entre esses conjuntos. E aí eu queria comentar algumas coisas. Né? Então, aquele pessoal que estiver procurando uma digitalização rápida, barata e com qualidade, pode se preparar porque não vai encontrar. Né? Então, a digitalização é um serviço. Então, um serviço rápido, barato e de qualidade é uma coisa praticamente impossível de você conseguir. Né? Você pode conseguir, por exemplo, uma coisa que seja rápida e barata, né? Mas provavelmente vai ser um serviço incompleto ou desleixado e que você vai ter provavelmente um retrabalho depois de receber esse material. Você pode encontrar uma coisa que seja barata e de qualidade também. Isso é bastante comum e a única questão aí é que não pode ser uma coisa rápida. Então você não pode querer para amanhã um negócio barato, um serviço barato de qualidade, né? Então, normalmente, o que acontece nessa situação é você ter uma coisa que seja planejada, programada, onde o prestador de serviço ou quem for fazer o serviço pode se organizar de modo a ter uma boa eficiência, podendo baixar o preço e mantendo a qualidade, né? Outra situação é o caso da rápida e com qualidade. Você também consegue, só que você vai ter que pagar um pouco mais por isso, né? Porque você quer um serviço de boa qualidade, um serviço rápido. Isso, assim, numa gráfica dessas de shopping ou numa gráfica de rua, você vai lá e você precisa fazer uma coisa rapidinho, só que você vai pagar por isso, vai pagar por essa velocidade, disponibilidade e qualidade, né? Tem muita gente também que quer digitalização grátis, né? Busca um jeito de fazer aquela coisa sem nenhum custo, né? Então, assim, grátis, rápido e com qualidade também não existe, sabe? É uma coisa que não tem. E a gente precisa pensar que a digitalização é um serviço, né? E eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente nesse vídeo aqui como que a mão de obra, na verdade, é o maior influenciador nesse processo como um todo, né? Se você quer um negócio grátis de qualidade, você tem que fazer, porque ninguém vai fazer para você de graça com qualidade, né? E se você quer um negócio rápido e grátis, pode ter certeza que você vai, se você conseguir, você vai conseguir um lixo, porque ninguém vai prestar esse serviço para você rapidamente e sem nenhum custo. A outra coisa importante da gente entender quando a gente olha para uma massa documental que aparentemente, né, é até uma coisa homogênea, você vê aquele monte de caixinhas ou pastinhas ou tubos com desenhos, mapotecas, né? A gente parte do princípio que a coisa é tudo muito regular, né? E na verdade, quando a gente abre esses containers aí de documentos, você percebe a diversidade de tipos de documentos, formatos de documentos, o tipo de papel, o tipo de mídia onde eles estão colocados, né? E isso interfere diretamente no processo de digitalização. Um papel muito fino você não pode colocar num alimentador automático de um scanner, por exemplo, porque ele corre o risco de ser rasgado. Um papel vegetal não passa no mesmo scanner que passa um papel sulfite, né? E sem contar as questões de formato. Então você tem desenhos grandes, papéis A4 pequenos, recibos que são
uma coisinha muito pequena, né? Então você tem normalmente uma grande diversidade de tipos e formatos de documentos. Isso aqui é só algumas fotinhos aí, para não sei se vocês têm assim experiência ou vivência em ambientes de, por exemplo, arquivos técnicos, né? Esse aqui é um arquivo técnico onde você vê uma série de mapotecas e vê essas mapotecas, elas são compostas de gavetas, onde os desenhos na maioria das vezes ficam deitados ali, né? Muitos desenhos em cada gaveta. Isso aí tem etiquetas e tudo mais, né? Então isso aqui é um cenário típico aí de um arquivo técnico, né? Normalmente nos arquivos também você tem não só desenhos, mas você tem pastas. Esse aqui que é aquele tipo de pasta A a Z, né? Com vários documentos aí, são databooks, são projetos, né? Onde você coloca isso tudo em uma pasta grande dessa, com aquelas folhas perfuradas, né? Normalmente, ou saquinhos e tal, e organiza isso também, né? Outra coisa clássica aí são os rolos de documentos, né, ou tubos, né? Na verdade, rolos de documentos que são armazenados em tubos, né? Você tem aí paredes completas, né, de tubos onde você pode ver toda essa documentação armazenada. Obviamente, toda essa documentação ela precisa ser etiquetada. Então, no mundo físico, né, você tem os números, até a posição que esse tubo, esse documento está, em que gaveta ele está, em que tubo, que prateleira, em que sequência, né? Porque vocês imaginam a dificuldade ali de manter isso organizado, porque, em última análise, você precisa encontrar o que você está procurando, né? Além disso, você tem documentos soltos em cadernos, em apostilas, né? Até maços documentais, como a gente chama. Então, é uma diversidade muito grande. Quando a gente vai falar de documentação, de digitalização de documentos, uma coisa que vem à nossa cabeça imediatamente é aquela intenção de eu vou contratar esse serviço para alguém fazer isso para mim, ou eu vou fazer isso internamente, né? É muito comum você, numa empresa, você tem lá uns recursos, normalmente, sei lá, um estagiário, um, um jovem aprendiz, uma coisa assim, de menor relevância, né? E você logo imagina a possibilidade de comprar um scanner e o menino vai ficar passando ali essas imagens nesse scanner, né? Versus eu pegar e chamar um especialista, uma empresa e tal, e contratar esse serviço dela, né? Então essa análise de contratar ou fazer, ou como os americanos gostam de falar, make or buy, né? É uma análise bastante complexa. Então eu sugeriria que vocês não fossem no impulso, né? De comprar um scanner e sair fazendo, fizesse uma boa análise, porque realmente existem situações onde você fazer isso em casa pode ser mais favorável do que você realmente contratar um especialista. Mas eu, assim, da minha experiência, posso garantir para vocês que em 99% das vezes é muito mais eficiente, barato e com qualidade, né, você contratar esses serviços de empresas especializadas. E eu vou explicar mais ou menos aqui para frente os pontos que vocês precisam pensar na hora de fazer essa decisão, né? Bom, basicamente o processo de captura a gente podia dividi-lo em três grandes fases, né? A primeira fase que eu chamei aqui de pré-captura, né? A captura propriamente dita e depois o pós-processamento. A pré-captura são todas aquelas atividades que são executadas antes do papel entrar no scanner, né? A captura é basicamente o fato de você passar o papel no scanner e conseguir capturar aquela imagem, né? E depois o pós-processamento são todas as atividades que você tem que fazer, tanto na imagem digital que foi capturada, para torná-la uma informação útil, né, que você possa utilizar,
e também todo o tratamento que você tem que dar ao papel depois que ele saiu do scanner, né? Tem um vídeo aqui, se vocês quiserem assistir, depois eu vou colocar isso no link aqui, para que vocês possam acessar, que mostra todo esse processo, né? Mas isso aqui fica... Bom, a pré-captura é o planejamento e a preparação da documentação. Então, mais ou menos fazendo uma analogia com o exercício aí, né? Se você não se preparar bem, você vai ter problema durante a corrida, né? Então, preparar o documento. Então, esse material físico, mesmo que você esteja fazendo isso dentro da sua casa, né? Ele precisa ser retirado do local de armazenamento, lá da estante, ou do armário, ou do arquivo, onde quer que seja, né? E levado para o local onde você vai processar isso, né? Então você precisa identificar muito bem esse material, você precisa controlar os lotes de retirada. Esse controle de lote é feito através de guias de remessa, porque você precisa mandar esse documento tem que voltar, esses lotes de documentos, né? Muitas vezes você tem necessidades específicas, né? Onde, por exemplo, você precisa de documentos durante o processo de digitalização. Então você está lá digitalizando documentos e alguém tem uma demanda por um documento que está durante o processo. Então, eu preciso ser capaz de encontrar aquele documento, entregar com velocidade, né? E para isso eu preciso de controles e de coisas muito específicas, né? Depois você precisa controlar todo esse processo, né? Através de algum software, algum mecanismo, uma planilha, se você for fazer em casa, mesmo que o mais simples aí, mas certamente se você tem um volume um pouquinho maior de documentos, você vai precisar ter que fazer alguns controlezinhos, né, para poder acompanhar o andamento desse trabalho. E o transporte, né, que muitas vezes é um problema nesse caso da digitalização dos documentos físicos, né, mesmo que isso aconteça dentro da empresa. Então você vai tirar do arquivo e vai levar para uma área de digitalização. Isso aí, ao longo desse transporte, esses documentos eles podem se misturar, eles podem se perder, né? Eles podem ser comprometidos por algum problema de, sei lá, água, por exemplo, né? Ou ter algum comprometimento no próprio processo de transporte. Então, a embalagem desses documentos no local de armazenamento até o local de digitalização, ele é um ponto muito importante. Por isso mesmo que quando você contrata esse serviço de terceiros, é muito normal, né, você ter todo um processo de embalagem desses documentos e tal, para garantir que o documento que saiu do ponto de armazenagem, ele chega intacto no ponto de digitalização, né? Já lá no local de digitalização, você precisa ter um mecanismo para receber esses documentos. Então, ó, saiu daqui, eu garanto que tudo chegou aqui, ou tudo que chegou aqui foi tudo que saiu daí, né? Você vai precisar identificar toda essa documentação para o seu processo de digitalização. Você vai precisar preparar para o processo de captura. Então, você obviamente não pode colocar um documento que tenha um grampo num scanner, porque ele vai riscar o vidro do scanner e vai dali para frente você vai ter um problema no equipamento. Então, ou você faz uma manutenção ou você vai ter que conviver com o risco que vai aparecer em todas as imagens dali em diante. Então, a preparação e higienização dos documentos, com a retirada de grampos, clips, cola, até muitas vezes é preciso fazer refilar o documento, cortar as bordas. Tem documentos, ainda mais no caso de engenharia, que às vezes a gente encontra até graxa no documento, etiquetas coladas, né? Então tudo isso você tem que preparar o documento para que ele possa entrar no scanner, né? Então todo esse trabalho manual é uma fase que vem antes da captura propriamente dita da imagem, né? A captura, né? Eu acho que todo mundo já tentou escanear um documento em casa, num scanner de mesa, alguma coisa assim, né? E vocês já repararam que às vezes isso é meio difícil, porque você faz uma configuração de brilho, contraste no scanner, aí você põe lá o documento, ele fica muito claro, muito escuro, você não consegue ver, tá? E aí o que acontece? Você
fica tentando capturar essa imagem várias vezes, então 3, 4 vezes para você pegar uma imagem boa, né? Obviamente tem softwares que ajudam a gente a fazer isso, mas quando se trata de grandes volumes, esses softwares não são muito eficientes porque na maioria das vezes eles pecam pelo exagero, né? Então eles vão fazer sempre a melhor imagem possível, do maior jeito possível, então vão gerar arquivos grandes, arquivos que vão no volume se tornar um problema para você na manipulação desses documentos. Mas a grande dica aqui é o seguinte, você tem que preparar todo o seu processo para você não precisar ficar reescaneando documentos. Então imagina você tem lá várias caixas para escanear, você vai escanear tudo isso e lá pelas tantas você vai descobrir que teve um documento lá que não ficou bom. O que você vai fazer? Você vai procurar esse documento dentro da caixa para localizar essa imagem, para ver se ela ficou boa ou não. Reescanear isso, botar isso dentro do seu lote de documentos eletrônicos, botar o documento dentro da caixa, enfim, daquele maço documental físico, né? Isso é muito ineficiente. Você também ter que fazer durante a captura, ou seja, durante a passagem do documento no scanner, o controle de qualidade de tudo isso, para ver se cada um está ficando bom e tal, você também tem muita perda de tempo e uma ineficiência muito grande. Então, a grande história é você capturar uma única vez o documento de uma maneira que lhe garanta que se você tiver algum problema com relação à qualidade, você vai poder usar aquela imagem que foi capturada da primeira vez sem a necessidade de buscar o documento. Normalmente esse tipo de trabalho, né, além da captura, você tem algumas fases, né, onde você captura o documento, depois você tem uma sequência de melhoria da imagem, então a imagem está muito escura, você precisa clarear, está muito clara, você precisa escurecer, ela está torta, você precisa endireitar, né, ela está com problema nas bordas, você precisa limpar e assim por diante. Então tem um grupo de atividades que é feito aí depois da captura, né, que é de melhoria da imagem. Depois nós temos que, obviamente, fazer o controle da qualidade dessa imagem, né, para garantir que o documento capturado, que a imagem capturada, ela é fiel ao documento original, né? A gente pode identificar automaticamente documentos, extrair dados dessa informação que foi digitalizada, geração de PDFs, né? Então tem várias etapas aí durante esse subsistema, durante esse processo. Falando especificamente do pós-processamento, né? Então você tem uma imagem, todo mundo já mexeu com fotografia e com coisas assim, né? Então a primeira coisa é tratar a imagem, né? Quando a gente fala de tratar imagens, né, é uma coisa muito delicada, porque um documento digitalizado a priori ele é uma fotografia, na maioria das vezes branco e preto, ou tons de cinza, né? De um pedaço de papel. Então ele é um monte de pontinhos pretos e brancos lá, onde você pode aplicar uma série de técnicas para melhorar essa imagem, né? Porém, essas técnicas todas, né, elas podem ser muito ruins para o processo, porque dependendo do tipo de técnica que você aplicar, ou do tipo de filtro, né, você pode ter problemas sérios de comprometimento da qualidade da informação que está naquela imagem. Então, se você fizer um filtro de limpeza, você pode, por exemplo, uma página que tem um monte de letras I e seus pontinhos, você vai limpar, você vai tirar aqueles pontinhos. Isso num texto escrito não representa muita coisa, porém num documento de engenharia você pode estar tirando uma vírgula que quando depois alguém for ler aquele documento pode até causar um acidente, né? Depois a devolução do documento, né, para o seu local de origem. Então você capturou, primeiro você preparou, depois você capturou, depois você processou aquela imagem, tratou aquilo tudo tal, e agora eu preciso devolver isso para o meu local de origem e eu terminei a minha
a minha digitalização. Então aqui eu vou deixar algumas dicas úteis aí para vocês poderem usar tanto no processo em si como naquela análise de fazer ou contratar. A primeira coisa tem a ver com a manipulação de imagens, ou seja, aquela parte de tratamento das imagens, né? Assim, é totalmente não recomendado fazer qualquer tipo de manipulação das imagens. Quando eu falo manipulação, é uma pessoa, um ser humano, pegar um software de edição de imagens e fazer algum tipo de correção na imagem que saiu do scanner, né? Isso tem vários problemas. O primeiro é a introdução de erros na informação, né? O camarada apagar alguma coisa, colocar alguma coisa que não existia ali. E depois tem uma questão de confiabilidade nas imagens, né? Então, você vê uma imagem que foi manipulada, é fácil você perceber, por exemplo, que tinha um espaço em branco na imagem, aí aqui não tinha nada, eu vou apagar os pontinhos que tinha aqui. Então, aquele espaço fica branco, os outros ficam escuros. Quando uma pessoa está lendo esse documento, ela tem aquela sensação de que aquilo foi mexido e, portanto, ela não tem muita confiança naquela informação. Então, manipulação, se você precisar manipular as imagens, você tem que fazer uma edição nas imagens. Normalmente eu sugiro fazer um processo de revisão de documento, né? E aí você até vai gerar, no caso, uma nova versão daquele documento, porque você está efetivamente introduzindo ou retirando coisas naquela imagem. A manipulação ela pode ser boa, né? Então eu posso sair de um estado X e chegar no estado Y, onde eu melhorei a qualidade da minha informação, né? Obtive um resultado melhor do que eu tinha, né? Só que esses mesmos filtros que são aplicados, ou esses mesmos tratamentos são aplicados numa determinada situação, isso pode piorar a imagem, né? Então você pode realmente trazer problemas para o seu documento, né? Outra coisa, outro ponto que precisa ser muito discutido é a história do formato de arquivo, né? Hoje em dia o PDF é um padrão de direito, né? Ele não é um padrão de fato, mas ele é um padrão desculpa, ele é um padrão de fato, né? Ele não é necessariamente um padrão de direito. Então todo mundo usa, é uma coisa que está disseminada, etc. Porém, os arquivos PDF para determinados tipos de documentos, eles não são exatamente a melhor saída, né? Então, quando a gente trata de documentos de escritório e tudo mais, os PDFs vão muito bem. Quando a gente está falando de outros formatos, de outros tipos de documentos, tipo fotografias, mesmo desenhos de engenharia e tudo mais, nem sempre o PDF é a melhor saída. E aqui tem uma coisa importante que não sei se vocês sabem, mas a gente tem sempre aquela impressão de que PDF é PDF e é tudo igual, e na verdade não é. O PDF, existem dezenas de tipos de PDFs diferentes, com características diferentes e comportamentos diferentes. Então é sempre uma grande preocupação em você qual PDF que eu vou usar no meu processo para garantir uma longevidade naquela informação eletrônica que eu estou produzindo, né? E se PDF é o formato de destino, vamos dizer assim, daquela informação, ou se para alguns outros tipos de documentos tem um TIFF que é mais indicado, ou tem um JPEG, né? Porque cada um desses formatos de arquivo tem um compromisso, né? Alguns com relação à disponibilidade, no caso do PDF, qualquer máquina você abre, outros têm um problema de tamanho, de compressão, de perda de qualidade, enfim, tem que ser feita uma análise bem criteriosa com relação. É, é uma tentação, né? Você zipar arquivos, né? Você digitaliza aquele monte de documentos. Normalmente dão arquivos grandes e o volume acaba crescendo, e você fala, tem uma saída lógica aqui que é eu fazer um zip aqui e juntar tudo isso e tal. A gente tem que sempre lembrar que documentação é uma coisa que tem que ter uma vida longa, né? E esses arquivos comprimidos,
a gente não tem nenhuma garantia de que eles vão ser passíveis de serem abertos daqui a 5 anos, por exemplo. Né? Quantas vezes vocês já não tiveram que trocar de computador e um determinado arquivo você não conseguia mais abrir e tal? Isso é natural da informática, as coisas vão evoluindo e a gente não tem controle sobre isso. Então, quando você digitaliza uma informação, zipa ela ou comprime ela de qualquer forma, aí, né, você está introduzindo aí um problema que você vai ter que resolver isso no futuro. Né? Então, quanto mais nativo, quanto mais formas básicas você mantiver a sua documentação digitalizada, melhor vai ser para você no longo prazo. Né? Então, no curto prazo, a solução do zip lá é até uma coisa interessante. Nossa, não, vou economizar um disco aqui, um HD, não sei o que, mas isso realmente, ainda mais tendo em vista os custos de disco hoje, é realmente uma coisa que não vale a pena. Né? Então fuja dessa tentação de ficar querendo economizar, organizar a partir de elaboração de zips aí. Outra coisa importante é quando você vai digitalizar, fazer um ajuste e fazer uma definição bastante clara em termos da resolução que você vai trabalhar. Então, dependendo do tipo da documentação, você pode precisar uma resolução mais apertada, ou seja, mais pontos por área de imagem, né? Então, quanto mais pontos você tiver, mais definida vai ser a sua imagem capturada. Entretanto, maior vai ser esse arquivo, né? E depois você tem o problema do tamanho em si da imagem digitalizada. Então você pode capturar essa imagem num tamanho pequeno, com uma baixa resolução, vai dar um arquivo pequeno, né? Porém depois você não vai conseguir ampliar, então você precisa levar em consideração também a utilização dessa imagem depois dela capturada. Você vai querer imprimir isso, você vai imprimir em um formato maior, você vai usar ela só num computador, né? Então você tem que trabalhar muito bem essa questão das resoluções e dos tamanhos de imagem para que você não corra o risco de chegar lá na frente, na hora que você for utilizar a imagem, ela é inútil, ela não dá o resultado que você precisa. Outro problema, né, quando a gente captura papel, é a questão da distorção da imagem. Né? Muitas vezes isso num documento de escritório, ele é imperceptível. Né? Já num documento tipo uma fotografia, ou mesmo um documento de engenharia, essa distorção pode trazer problemas na qualidade da informação. Né? Então, o scanner ele é um conjunto de sensores que olha para um pedaço de papel e vai tirando informação de lá. Na verdade, ele vai interpolando muitas das vezes essa informação toda e criando a imagem que a gente vai receber depois de capturado. A questão é que esses scanners eles têm ajustes, né? Calibragens, e o papel também ele sofre muito, primeiro com a tração dele, então você precisa puxar aquele papel, né? Normalmente esses scanners eles puxam o papel, então isso pode torcer o papel e no caso específico da engenharia, né, o papel ele gosta muito de água, né? Então a umidade do ar ela afeta diretamente na proporção de um desenho ou de uma informação que está principalmente, por exemplo, num papel vegetal ou mesmo num papel sulfite. Né? Então você pode ter um problema de distorções que vão comprometer a sua imagem final e, por sua vez, vão comprometer o uso dessa imagem. Né? Ou seja, quando você precisar realmente usar alguma coisa no futuro, essa coisa não vai estar fiel ao original que foi capturado. Né? Quando você pega esses softwares de digitalização, né, normalmente você tem o que a gente chama de filtros automáticos. Então, eu comentei lá, por exemplo, você captura uma imagem, ela tem um monte de ruídos, né, pequenos pontinhos que
o scanner capturou, pode ser porque o papel estava velho, porque um monte de razões. Mas o fato é que a imagem final ela fica com um monte de pontinhos que não tem informação nenhuma. Aqueles pontinhos eles consomem espaço, eles tornam a imagem maior e fica uma qualidade pior. Então é muito comum a gente passar um filtro, que em inglês o nome é despeckle, que seria tirar pontinhos, né? E eu determino o tamanho do pontinho e tudo que for menor do que aquele tamanho que eu determinei, o próprio software já limpa, né? Tem a situação das imagens que entraram no scanner um pouquinho tortas, então ele desentorta a imagem. Enfim, existe uma dezena aí de filtros automáticos que a gente pode aplicar para obter uma imagem melhor na frente. Aí, de novo, é aquela questão de qual é a melhor utilização. Né? Então, esses filtros automáticos, na verdade, eles estão manipulando as imagens. Né? A única vantagem do filtro automático com relação à manipulação manual, né, feita por uma pessoa, é que eu posso estabelecer um padrão. Então, todos os documentos eles tiveram aquele padrão de limpeza, aquele padrão de corta de borda, enfim, de horizontalização, né? E eu tenho isso. Porém, é um recurso que também precisa ser usado com muito cuidado. Bom, a questão da confiabilidade da informação. A maior, acho que o maior ganho no processo de digitalização e depois você poder colocar uma gestão eletrônica dos documentos é dar confiabilidade na informação. Ou seja, aquela informação é aquela mesmo, ela é a última, ela foi a que eu capturei e tudo que eu capturei está ali na sua íntegra, nada foi perdido, né? Para que o dia que alguém for usar efetivamente essa informação, ele não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Então você tem que construir um processo que garanta a confiabilidade da informação para quem vai usar isso depois. E isso é uma das coisas mais críticas. Para tudo isso, obviamente, eu tenho que ter um processo bem apertado de controle de qualidade, tanto da imagem como o controle de qualidade da preparação dos documentos, um controle de qualidade da devolução desses documentos para o local de onde eles foram retirados, né? Garantir que todos os documentos fizeram parte do processo, que eu não perdi nada no meio do caminho, que a imagem está boa, que os formatos estão adequados, né? Então todo o processo, em cada etapa tem controle de qualidade. Normalmente quando a gente fala de controle de qualidade, sempre vem à mente a qualidade da imagem. A qualidade da imagem é um dos pontos, né? Porém, nós temos que garantir a qualidade de várias outras etapas ou ações dentro do processo. Bom, a captura é um processo complexo, muito volume de documentos. Então, se você não tem softwares para te ajudar a fazer a gestão dessa captura, você vai ter problemas. Então, aquela ideia de fazer manualmente com um softwarezinho que veio no scanner mesmo, tal, ele pode funcionar para pequenos volumes, para uma coisa bem concentrada. Se você tiver um pouquinho mais de documentos, você vai ter problema para garantir que todas essas etapas desse processo foram feitas, que estão a contento, né? Então, você precisa ter realmente a gestão do processo de captura como um todo e tem alguns softwares no mercado que oferecem esse tipo de funcionalidade. Quando a gente está fazendo um processo de digitalização, né, a gente quer aquela imagem para utilização, preservação, alguma coisa assim. E o grande problema é que a entrega no final daqueles, vamos supor, PDFs, né, ela, assim, você pode gravar aquilo num DVD, num CD, num HD e tal, né, e guardar aquilo no armário. Entretanto, você precisa ter em mente que mesmo você gravando numa mídia não regravável, tipo um DVD, uma coisa assim, né? Aquilo não é um sinal de que aquela mídia vai ser perene, né? Para sempre.
né? Então, os DVDs e CDs, eles não têm prazo de validade. Então, a qualquer tempo você pode perder toda aquela informação que está ali. E além disso, você vai colocar lá DVDs, CDs em gavetas, em pastas, em armários, né? Ou mesmo em cofres, para se tiver uma informação muito importante, né? Entretanto, assim, nenhuma dessas saídas lhe garante que aqueles documentos vão ser preservados. Então, normalmente, aí para resolver isso, as pessoas pensam, vou colocar em 2 DVDs, eu vou fazer duplicatas, eu vou fazer um monte de coisa, mas nada disso te dá a garantia de que você não vai perder toda aquela informação. Então, em especial quando você, por exemplo, depois do processo de digitalização, você destrói os originais, né? Você tem que lembrar que aquele arquivo é o único arquivo que você tem. E um meio seguro de você armazenar isso é num repositório, num sistema de gerenciamento de documentos, que, por princípio, tem um repositório seguro, onde você pode guardar essas informações e, obviamente, a partir de processos de informática e tal, garantam que esses documentos não serão perdidos, com backups, com planos de desastre, enfim, todos os recursos que hoje a informática tem para garantir a perenidade daquela sua informação. E além do mais, né, quando você precisar efetivamente de um documento, você precisa localizar esse documento. E aí é que os sistemas de gerenciamento eletrônico também entram, porque você precisa, você tem condição, né, de fazer pesquisas, de fazer localização de documentos, e que é muito diferente de você pegar um conjunto de CDs e ficar procurando o arquivo que você gostaria de encontrar, né? Então, uma das dicas é pensar fortemente na utilização de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos depois do processo de. Uma outra coisa importante, e acho que aqui talvez seja um dos pontos-chave aí, né, é que assim, equipamentos são só equipamentos. Então, muitas vezes, principalmente quando você decide aquele fazer em casa, né, você fala, eu vou lá, eu vou comprar um equipamento, melhor scanner que tem à disposição, vou gastar um dinheirão lá e ele vai resolver todos os problemas para mim. Isso não é verdade. O equipamento só faz aquilo que você mandar ele fazer, né, e que ele tiver preparado para fazer. Então, se você não preparar bem, por exemplo, um documento e colocar no scanner, ele não vai fazer milagres, né? Então, assim, todo o processo tem que funcionar. E em função daquela diversidade de documentos que eu comentei no início, né? Muitas vezes, para você tratar ou digitalizar uma massa de documentos, você acaba precisando recorrer a mais de um tipo de scanner diferente. Um scanner menor, um scanner maior, um mais rápido, um mais lento. Então, quando você vai fazer em casa, por exemplo, você precisa lembrar que se você comprar um scanner A4 para processar e de repente no meio daqueles documentos aparecer um desenho, você vai ter que recorrer a uma prestação de serviço externa e mandar para alguém fazer, depois trazer de volta. E isso pode ser um complicador aí no seu processo, né? No fundo, o que faz a diferença é pessoas treinadas. A gente fala aí falamos aqui, né, de várias atividades de preparação, de digitalização, de depois devolver o documento, controlar e a resolução e tal. Mas se você não tem pessoas com conhecimento de todas essas etapas e qual a melhor estratégia para abordar cada tipo de documento, cada problema apresentado pelo cliente, você pode ter uma coisa, um resultado final que também não seja muito útil a longo prazo, né? Então, assim, os equipamentos vão ajudar muito, os softwares são primordiais para você poder ter o controle, mas se você não tiver pessoas treinadas e que conhecem essa problemática da digitalização, vocês vão sofrer bastante. Obrigado, um abraço, tchau.